Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem para todos. Olha, você que acompanha o nosso trabalho, as nossas mensagens, a Bíblia como sendo a palavra do nosso Deus, tem uma mensagem para você. Diz as Sagradas Escrituras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Receba esta palavra não da minha parte, mas como o Espírito Santo de Deus te conhece de perto e sabe o que você vem passando, Ele manda essa mensagem para o teu coração, a fim de que você se levante. Levanta-te. Não se renda. Não se dê por vencido ou por vencida. A obra que Deus tem para ti ainda não acabou. Está só começando. Por isso que diz: porque te pertence este negócio. O mistério de Deus, o segredo de Deus é com você. Não adianta você ficar esperando em A, B, C ou X. O negócio é com você. Eis a razão porque você tem que ter bom ânimo, coragem, disposição. Enfrentar o que tem que enfrentar, sem esmorecer, sem baixar a guarda, mas com muita coragem e disposição, fazer aquilo que tem que fazer. A sua parte você tem que fazer. E Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Por isso que diz assim: e nós seremos contigo. Você não está só nesta batalha. A guerra é pesada, sim, mas você não está só. Esforça-te e age, e faz assim. Levante a sua cabeça. Encha o seu coração de fé, de confiança, de esperança. Vai surgir uma nova luz. Não se esqueça. Deus abre porta onde não há nem paredes. Ele cria uma nova situação para honrar aqueles que depositam a sua confiança nele. Mais uma vez, Deus não vai te decepcionar. Pelo contrário, Ele vai honrar a tua fé e provar para você e para aqueles que te rodeiam de que Ele permanece fiel. Deus é fiel na tua vida. Quero convidar a você que
está aqui passando no nosso canal para se inscrever. É muito importante a sua participação, porque aqui nós temos já mais ou menos 800 vídeos publicados, um verdadeiro seminário bíblico para você aprender da palavra do nosso Deus. E estamos fazendo o comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos de Atos ao livro do Apocalipse pronto. E também nós estamos publicando em vídeo para que aquelas pessoas que têm dificuldades para ler, mas pode ouvir ou ver as nossas mensagens e também aprender da palavra do nosso Deus. De forma que você se inscrevendo aqui, estaremos sempre publicando novos vídeos, comentários do Novo Testamento, pregações, mensagens para o seu enriquecimento espiritual. O nosso comentário, Tito, capítulo 1 e o versículo de número 3. Mas vamos ler o versículo 2 também para melhor compreensão. E diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Mas a seu tempo manifestou. A salvação é um plano eterno de Deus para a humanidade. O Criador de todas as coisas não criou o homem para ser condenado. Não. O projeto de Deus desde o princípio foi para produzir a salvação das suas criaturas. Quando nós lemos no livro de Gênesis, aquele projeto inicial, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí você começa a descobrir o plano de Deus, o melhor possível. É tanto que, tendo criado o homem, ele colocou a sua criatura no jardim do Éden. Um lugar de fartura, de bonança, de bem-estar. Porque o nosso Deus sempre quis o melhor para nós, as suas criaturas, os seus filhos, o produto da sua criatividade. Infelizmente, o homem, ele se desviou do plano traçado pelo Criador. Surgiu a interferência maligna do diabo
e tirou o homem que tem livre arbítrio da presença de Deus. Quando o inimigo mentiu para Eva e para Adão, houve a quebra do concerto. O concerto era a fidelidade da criatura ao seu Criador. E a quebra desse concerto produziu consequências terríveis, avassaladoras contra o próprio ser humano. Quando você lê, através das Sagradas Escrituras, a história dos seres humanos, você vai perceber que houve prejuízos terríveis para a humanidade. Nações que seguiram um caminho diferente daquele projetado por Deus, sofreram guerras, tempestades, pragas, enfim, destruição e miséria, muita morte, muita maldade. A quebra da aliança de fidelidade com Deus em um mandamento. Imagine o homem não ter condições de obedecer um mandamento da parte do seu Criador. Como vai obedecer uma lei, como a legislação de Moisés, com inúmeros mandamentos, e muito mais hoje? Eis a razão porque precisamos da graça de Deus para executarmos a vontade do nosso Criador. Deus estabeleceu aquele pacto, um único mandamento, repito, que Adão não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, simbolizando, numa definição bem simplista, o livre-arbítrio do homem, a vontade própria de fazer e executar aquilo que bem entende, contrariando a vontade do seu Criador. E nós observamos que, a partir de então, a rebelião, a apostasia, a desobediência passou a reinar de forma muito forte na vida dos seres humanos, com prejuízos incalculáveis. Há enraizado na alma do homem natural esse sentimento de desobediência, de apostasia, de rebelião, de incredulidade, de impiedade, de ateísmo. No entanto, antes de criar o ser humano, o que o Evangelho chama de fundação do mundo, antes dos séculos dos séculos, antes da fundação do mundo, havia um projeto, havia o sonho de Deus para as suas criaturas. E o Velho Testamento nos revela
essas vontades positivas, boas, da parte de Deus para todos. E nós aprendemos que Deus, ele interveio através de Israel como preparação. Eu digo que o tempo da velha dispensação, através da lei de Moisés, foi uma preparação. Também uma oportunidade que Deus estava dando para o seu povo, a fim de trazer de volta o ser humano para junto de si, estabelecer intimidade, mistério, segredos, comunhão com o ser humano. Infelizmente, novamente, a nação eleita não teve condições de guardar a lei de Moisés, os mandamentos. E o que fazer? Destruir? Eu diria que Deus tinha mais que razão se permitisse o castigo de todo o seu povo naquela época em que Deus permitiu que os hebreus, os judeus, fossem deportados nos cativeiros assírio e babilônicos. De forma que essa preparação apontava para um novo tempo, uma nova aliança, uma nova oportunidade. Por isto que diz assim: mas a seu tempo manifestou essa bondade infinita do nosso Deus, ela veio na plenitude dos tempos. O Senhor não perde jamais. Ele não é vencido. Mesmo que os seres humanos busquem desobedecer aos seus planos, aquilo que nós chamamos de vontade superior do Criador de todas as coisas, o que prevalece é justamente o querer do nosso Deus. E Deus, ele manifestou, primeiro, através do seu Filho. Jesus veio para o que era seu. E nós aprendemos, de acordo com a palavra de Deus, que o Salvador cumpriu com sucesso a sua missão. Foi crucificado na cruz do Calvário em sacrifício perfeito de expiação para realizar a redenção e a reconciliação do homem com Deus. E Jesus voltou para a destra da majestade celestial. E a volta de Cristo poderia, a sua ausência aqui na terra, trazer um novo empecilho, obstáculo, porque com a presença de Cristo tudo estava certo. A cada dia no seu ministério, arrebanhando mais e mais discípulos para o reino de Deus. Mas a sua ausência, a ausência de Cristo, produziu de princípio um vácuo, até certo ponto uma incerteza, porque ele não estava mais presente aqui. Porém, ele preparou e ele chamou
pessoas escolhidas por Ele para dar continuidade a esta manifestação do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Agora que Cristo já não estava mais na terra, que o Senhor Jesus já havia cumprido o seu ministério, morreu e ressuscitou, subiu para se assentar à destra da majestade nas maiores alturas, agora era a manifestação da palavra, do Evangelho. E Deus escolheu justamente, além dos apóstolos de Jerusalém, para espalhar o seu Evangelho, a sua palavra em todo o mundo civilizado daquela época, o apóstolo dos gentios. Ele que vinha sendo um instrumento de Deus em muitas nações daquela época, em muitos lugares, cidades, por onde passava cumprindo um ministério frutífero, eficiente, eficaz. E ele foi um dos grandes, importantes, relevantes pregadores do Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus. E ele preparava, também incentivava o seu amigo de ministério, Tito, a que seguisse o seu exemplo. O apóstolo Paulo, mostrando a sua realidade, deve também, nos dias de hoje, nos incentivar a que venhamos, do mesmo modo, cumprir esta revelação. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação. Talvez as pessoas não percebam o quanto é importante nós exercermos a tempo e fora de tempo esse ministério de pregação do Evangelho poderoso e libertador do Senhor Jesus, pregando através dos canais possíveis e que estão disponíveis a fim de que alcançar vidas para o reino poderoso do nosso Deus. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação. Verdade é que nem todos são chamados para pregar o Evangelho. Mas quem sente na sua alma esta chamada para ser evangelista, consagrado, o ordenado, o nato, deve, com todo o empenho e responsabilidade, cumprir esta missão. Um dos maiores privilégios da minha vida cristã com Deus e para Cristo Jesus é que durante muitos anos, há mais de 30 anos que nós estamos neste caminho, sempre anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Veja que privilégio para a vida do apóstolo Paulo, privilégio este que nós também devemos ter em nossa alma, a convicção, a certeza, a confiança
de que o nosso Deus, através de Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo, nos chamou para isso. Pregar o seu evangelho. A minha vontade era que eu já tivesse todo o Novo Testamento, não só escrito, mas também em vídeo, em áudio, e publicado nas mídias sociais, porque eu tenho consciência do alcance que a internet ela tem, não só para a nossa região, para o nosso país, mas em todo o mundo. Não tem limite o alcance da internet, das mídias sociais. De forma que precisamos sentir esse contentamento, este prazer, esta alegria que habitava no coração do apóstolo Paulo. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Isso é um grande privilégio. Nós temos o dom da palavra e transmitir o evangelho com simplicidade, humildade, mas também com autoridade, porque não é palavra de homem, não é mensagem humana. O evangelho, quando ele é anunciado de forma honesta, com verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, você pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus, o condutor da mensagem. Pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus. Não é vontade humana, não é querer humano. É a vontade do nosso Deus. Ele que coloca tais bons propósitos no nosso espírito, a fim de que venhamos de maneira incansável, sem desistir, sem baixar a cabeça, mas sempre de pronto ânimo, buscando estudar o Evangelho, aprender da palavra de Deus, para ser um instrumento de Deus, do Espírito Santo, e levar o Evangelho a quem precisa. E alguém não precisa, tudo bem, mas é perceptível, notável, a necessidade da humanidade, das pessoas destes últimos dias, ouvirem o Evangelho. Até a igreja precisa, porque o Evangelho anuncia a Escritura Sagrada, a escatologia, os últimos acontecimentos, para que a igreja se prepare para um evento muito importante, que é justamente a volta eminente, urgente do Filho de Deus para tirar a sua igreja deste mundo. De acordo com as profecias escatológicas, o que há de acontecer daqui para frente, a qualquer momento, são coisas terríveis, que o mundo não imagina o que vai acontecer daqui para frente. De forma que, quando nós pregamos o Evangelho para a igreja ou para o mundo, é alertando para que os seres humanos se preparem para o mais importante, que é sair do planeta Terra através do arrebatamento da igreja, que foi comprada e redimida com o precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo a vontade de Deus, quem? Nosso Salvador, que é o que Deus, Ele quer
é salvar os seus filhos, as suas criaturas, os seres humanos e, de um modo geral, a todos. Deus, através de Cristo, seu Filho, é o nosso Salvador. Que você medite nesta palavra, nesta mensagem, e possa deixar o Espírito Santo transformar o teu coração e você passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais e vamos juntos semear o Evangelho de Cristo. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações. E eu só tenho a agradecer a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.